Essa é a história de 3 planetas. Módulo 1. Módulo 2. E módulo 3. São planetas irmãos e, como todos os irmãos da galáxia, têm muitas coisas em comum, mas também muitas coisas diferentes. Orbitam em torno de uma casa-sol, a Aquarela, também chamada de Casa Amarela. Mas espera, esse filme não é um documentário? Daqueles que só falam de coisas que realmente aconteceram? Exatamente! Um documentário de coisas que realmente aconteceram. É que nós, os poetas e poetisas, vemos outras coisas que realmente aconteceram, sabe? Dentro, em cima, embaixo, do lado, em volta das coisas que realmente aconteceram. Você entendeu? Mais ou menos. Fiquem tranquilas e tranquilos por aí. Vamos explicar tudo direitinho. Mas eles e elas devem estar se perguntando o que é um planeta módulo e por que somos 3. É verdade! Já que isso aqui é um documentário de verdades verdadeiras, vamos chamar alguns de nossos poetas planetários para explicar tudo para vocês. No módulo 1 a gente aprende muitas coisas. Eu e meus amigos, a gente já fez a atividade do brinquedo da Chapeuzinho Vermelho. A gente fez o caminho, fez a Chapeuzinho Vermelho e agora tá aqui para depois a gente levar para casa brincar. E o que você aprendeu nessa atividade? Eu aprendi que colar é muito difícil, mas também aprender é muito legal. O módulo 2 é um lugar que fica as crianças, os educadores. E é um lugar que a gente aprende várias coisas interessantes, várias coisas novas, várias coisas que a gente não sabia. A gente também vamos desenvolvendo a leitura, as coisas. A gente aprende várias coisas, a gente aprende algumas coisas que tá dentro de ciência também, de matemática. O módulo 3 ele é um lugar para criança e para adolescente. Aqui a gente aprende bem mais do que na escola, porque a escola ela é muito séria. Aqui a gente brinca, às vezes brinca com atividade também. Aí juntando tudo, eu acho que a gente aprende mais. Agora que já sabem um pouco mais sobre nós, vamos seguir. O ano que marca o início dessa história é 2020. Mas queremos falar um pouquinho sobre 2019 também. Sim! Finalizamos o ano de 2019 com muitas ideias mirabolantes para o ano de 2020. Nosso projeto coletivo, um trabalho que todos nós, os planetas módulos, ainda estamos criando e desenvolvendo, chama Colorindo a Vizinhança. Com ele, aos poucos, deixávamos a nossa órbita mãe e orbitávamos outras ruas, vielas e espaços da nossa galáxia. A comunidade Nova Jaguaré. Ai, era tão divertido e por isso nossos planos eram imensos para o novo ano. E então iniciamos o ano de 2020 com muitas ideias geniais. Mas logo que começamos, tivemos que parar. Uma pandemia. Uma pandemia. Isso. No começo, nem sabíamos o que era isso exatamente e achamos que ia passar logo. Mas não foi bem assim não. Então percebemos que nossa nova missão era ter outras ideias incríveis. E como somos planetas módulos muito criativos, tivemos. Então agora que estamos todos prontos, podemos começar? Sim! Era uma vez. Não, planetinha! Assim não! Lembre-se de que isso aqui é um documentário de verdades verdadeiras! Quando iniciou a pandemia e a gente recebeu a notícia aqui na Aquarela,
Realmente foi um susto para todo mundo, porque a gente teve que parar as atividades presenciais e aí a gente começou a pensar em estratégias de como continuar o trabalho com as crianças em casa. Aí houve reuniões, pesquisas, e eu lembro que a gente começou a passar as informações para os pais, tendo a ideia de criar um grupo no WhatsApp, né, que era um método que a gente pensou de comunicação mais rápida e que facilitaria isso, porque teve uma pesquisa e a gente descobriu que eles utilizam muito esse meio de comunicação. Depois disso, pensamos em estratégias de atividades para estar passando para as crianças, para elas não ficarem esse tempo todo sem nada, o tempo ocioso, né, e achar que acabou tudo e que parou de vez. A gente abriu a porta Aquarela para eles poderem resolver as dúvidas, instalarem os aplicativos e depois chegamos à conclusão que a gente tinha que abrir mais a Aquarela durante esse período para a comunidade, para as famílias, para ouvir as dificuldades que a gente não consegue imaginar que a pandemia trouxe, agravou ainda mais a situação deles. A gente viu que é muito importante escutá-los e tentar passar a eles que a gente está junto, para o que der e vier, que eles podem contar com a Aquarela. A Aquarela trabalha com crianças na faixa etária de 5 a 12 anos. Ela vem aprendendo a fazer o seu trabalho de uma maneira mais compartilhada. Então é compartilhada com a equipe de trabalho aqui, os profissionais, as crianças, as famílias, né, tem um papel e precisa exercer um papel e precisa estar presente aqui dentro. Porque cada instituição cumpriu o protocolo dito, a regra. Mas o corpo de humanos da Aquarela, ela fez diferente. Ela tentou ir por aqui, ó. Vamos convocar, vamos conversar, vamos tentar saber, vamos perguntar. Tiveram esse cuidado de nos interagir, de nos dar suporte, mesmo que à distância. Porque cuidado, ele não é só presencial, o cuidado é o se importar. É o entender que lá do outro lado tem gente precisando e de alguma forma a gente pode alcançar. Sim, as verdades são verdadeiras, mas com muita poesia e muito carinho. Vamos lá, planetinhas? A gente precisou rapidamente pensar propostas que não desamparassem as crianças do trabalho em si e nem as famílias. E foi uma experiência muito bacana, porque as famílias começaram a participar das atividades junto com os filhos, né? Não só ajudar, mas também a gente teve família que começou a fazer atividade, também mandar junto com a atividade da criança. Isso foi muito interessante, porque a gente há bastante tempo também queria ter estava buscando, né, possibilidades de estreitar os vínculos, né, com a família. A gente até conseguiu isso, assim, de uma certa forma, mas com a pandemia eu acho que a exigência foi maior, né, deles terem esse contato conosco e da gente ter esse contato com eles também. Então, foi um ganho nesse sentido. Eu queria trabalhar as linguagens, eu comecei, né, pela linguagem, pela compreensão e como fazer uma atividade que eles sentissem prazer. E aí veio a questão, né, de fazer uma receita, que também é um gênero textual, mas que não fosse uma coisa muito metódica, que fosse prazerosa. E aí foi super divertido ver as crianças com os pais, né, com os familiares, criando as receitas, filmando aquela rotina deles, né? Isso foi aproximando. E a ideia era isso, pegar do que era virtual e como trazer para o real. Eu primeiro peguei a batedeira, aí eu peguei o ovo e coloquei, depois eu mexi, açúcar, coloquei a massa, aí depois eu mexi, leite, coloquei um pouquinho de manteiga, aí eu passei um pouco de manteiga na forma,
Com relação à minha atividade aqui, o que foi mais interessante foi quando eu e a educadora Lúcia, a gente conseguiu descobrir um jeito de fazer meio uma ponte entre o real e o remoto. A gente mandava as atividades remotas para as crianças, elas retornavam por fotos e coisas assim, e a gente tentava transformar de algum jeito em coisa física, porque a gente tem aquele projeto Ajudando a Colorir a Vizinhança, que faz com que a gente saia para a rua e faça intervenções artísticas. Então eu e a Lúcia começamos a fazer essa ponte. As crianças mandavam as ideias, a gente transformava em foto, ou eles traziam as coisas para cá e a gente ia para a rua para colocar e retornava para eles em imagens, em vídeos e coisas assim. Então começou a ficar gostoso. Primeiro tinha que escolher uma planta. Lá tinha várias, então a minha mãe ajudou a escolher. Eu escolhi uma, ela escolheu outra, só que uma que ela escolheu eu achei bem bonita e acabou virando minha favorita. Na hora de desenhar, eu peguei ela, botei no cantinho, folha e lápis e comecei a ver os detalhes dela, como ela era feita e comecei a passar tudo pelo papel. Eu enxerguei que havia muito entulho, o pessoal não valorizava um meio que a gente pudesse dar vida, dar luz. Assim o pessoal jogava muita sujeira. Senhor Humberto é um mestre das plantas. Tem ajudado a gente nas grandiosas obras de arte que temos feito no canteiro central, bem pertinho da nossa órbita-mãe. E foi daí que, com nossos esforços, nós conseguimos, aos poucos, transformar. E estamos transformando em uma praça. Aí vai ficar muito mais lindo. E essa é a Dona Salete, nossa musa inspiradora nas artes da viela. A gente fica incomodado quando vê a viela suja, né? Então a gente conversa com os vizinhos para que a gente conservar a viela, porque é a passada de todo mundo. E além disso tem as crianças da escola, né? Que vêm ali, é tipo uma área de lazer, né? E é legal que fique tudo limpinho, né? Tudo bonitinho, né? Sabe o que eu tô esperando? Essa viela toda florida. Ai, nossa! Depender de mim, eu tô com vocês. O nome do projeto era Colorindo Meu Eu. Eu comigo mesmo, eu com o outro, né? Eu na comunidade. E aí, Colorindo Meu Eu, pensando um pouquinho num projeto geral da aquarela, que é Colorindo a Vizinhança. Então, acho que parte de mim, né, parte do meu eu, para poder sair para fora, né? Então, eu tenho que me sentir mais confortável, tenho que me conhecer, para depois eu conhecer a minha comunidade, sendo que estou inserida nela, né? Então, daí a gente começou a fazer atividades que viesse a buscar essa identidade. Então, uma das atividades legais que eles fizeram, que eles curtiram muito, foi o de olhar no espelho, o de se ver, né? Ver as suas características físicas, de descobrir. Então, assim, crianças que descobriram coisas no rosto, né? Uma pintinha, uma cicatriz, de lembrar, olha, essa cicatriz foi por isso e tal. E de começar a fazer o seu autorretrato. Fui começando a fazer o círculo, né? Aí depois eu fiz o meu ouvido, meu nariz, meu olho, minha boca e meu cabelo. Foi legal, porque eu conseguia ver como é que eu era. Para mim foi um momento muito importante passar com ele esses momentos. E eu percebi também que o Gabriel, ele é um menino que
queria aprender, ele queria muito aprender a ler, escrever. E hoje ele consegue ler, escrever. Fui mãe e fui educadora para ele. E até hoje ainda eu aprendo com ele. Esse processo foi muito importante. Eu e ele fizemos juntos, recortamos todos os que tinham que ser feito, o nariz, os olhos, a boca, e ele foi colando. Me olhei no espelho, depois eu fui reparando tudo que tinha, aí eu fui desenhando, aí eu ficava olhando várias vezes e desenhando. Eu achei bem legal, porque assim é mais legal de você expressar o seu rosto, né? Pra você mesmo poder você por um desenho. Planetinhas! Vocês sabem o que é uma arpileira? É uma obra de arte que criamos para protestar! Nossa extraplanetária Bruninha. Fala assim porque a gente é muito chegado, sabe? Vai contar tudo direitinho. Primeiro a gente fez na folha sulfite, a gente desenhou, foi apagando, desenhando até ter o resultado que queria o resultado que você queria colocar mesmo no tecido. Aí depois que a gente viu, a gente pintou para ver as cores que a gente queria do tecido. Aí depois a gente desenhou com lápis e depois veio passando o tecido, a linha, uns negocinhos, bem pra terminar e deixar no ponto. O Zine e a Arpilheira são plataformas silenciosas de protesto, de movimentos sociais, que carregam causas muito importantes para a sociedade e que, ao mesmo tempo, são produtos artísticos feitos pelas próprias pessoas, pelas crianças em si. Então, é uma forma de elas se verem no que estão aprendendo, de elas se colocarem ativas como sujeitos quase que produtores, quase que autores, né, do que estão aprendendo. É nesse sentido que a gente constrói, então, essa continuação do que foi feito lá com a Regiane, né, com a educadora anterior, e a gente vai dando continuidade ao projeto atual. Quero mostrar para as pessoas que não é só uma coisinha de nada, que é uma besteira, que não é para ligar. Para mim é uma coisa muito importante mesmo, porque tem pessoas que sofrem bastante com isso. E para mim eu não gosto que as pessoas sofram por coisas que elas não fez. Era muito difícil fazer atividade, porque tinha muita hora livre, sabe? Aí tinha videogame, tinha coisa assim, ó, pra mexer. Aí, se a gente viesse pra aquarela, mas por conta do Covid a gente não veio, seria mais fácil, porque a gente não... Aí em casa tem muitas coisas, tentando pra gente fazer, tipo, jogar videogame, assistir TV, várias coisas. Às vezes um sentimento ruim é um sentimento bom, porque aconteceu várias coisas ruins e a gente tá de pé ainda fazendo manifestações contra machismo, racismo e várias coisas. Ela aprendeu muita coisa. Tem interesse. Esses dias estava passando Senta, filho. Estava passando uma reportagem sobre os índios. E eu não aguentei assistir na Globo. E ela não aguentei assistir. Ela ficou assistindo, depois no outro dia ela ficou, mãe, começou a contar e mais ou menos acho que estava passando, foi o que vocês estavam tentando ensinar, e ela ficou assim feliz. Acho que foi um ano que nos, de certa maneira, motivou a buscar outras possibilidades, não só aqui no trabalho com as crianças,
mas também no trabalho da comunidade, nas redes sociais, na captação de recursos e de buscar outros parceiros, outras pessoas. Eu acho que a aquarela ela precisa transformar tudo isso que ela viveu em conhecimento e dar um salto de qualidade, né, em questões várias, porque a gente tem aí uma experiência já, né, que foi meio forçada, mas é uma experiência, né? E a gente tá aí, tá vivo. É aonde uma pequena coisa nos faz muito efeito. A pessoa saber educar uma criança. E é através de uma planta, de um animal, de várias coisas. Porque só a palavras às vezes não educa. Ai, que história de verdades poéticas lindas, né? Sim, e eu disse que nós tínhamos ideias incríveis e que venceríamos e... Seguimos firmes, um pouco mais sabidos do que ontem e mais curiosos do que hoje. Viva os planetas módulos e viva a aquarela, a nossa casa amarela!